Xi Jinping usa Sun Tzu para cercar Taiwan sem disparar um tiro. Putin tentou Maquiavel na Ucrânia e falhou. Líderes mundiais estudam estes códigos há séculos. Mas vocês foram ensinados errados sobre o que eles realmente significam. Estes não são apenas livros, são as filosofias que decidem o destino de nações. Nos próximos minutos, vocês descobrirão como o poder realmente funciona. Hoje, vocês descobrirão por que ser maquiavélico é muito diferente do que te ensinaram. Como Xi Jinping usa Sun Tzu para conquistar sem guerra e qual dessas duas filosofias realmente domina o mundo moderno. Imaginem uma guerra que nunca foi travada, mas define todas as outras. De um lado, Nicolau Maquiavel, o italiano que perdeu tudo e descobriu que prudência é o domínio estratégico do tempo. Sua revolução, governar exige saber quando agir e quando esperar, ser leão quando necessário, raposa quando oportuno. Do outro lado, Sun Tzu, o chinês que ensinou imperadores que a verdadeira guerra acontece na mente do inimigo, não no campo de batalha. Mas aqui está o equívoco que define mal o século XXI. Maquiavel não defende força bruta, defende timing perfeito. Sun Tzu não evita confronto prematuro. Deixem nos comentários, vocês apostam no momento decisivo ou na guerra longa? Vamos testar no final. Round 1. Maquiavel, o estrategista do momento exato. Florença, 1513. Maquiavel acorda no exílio pela 127ª vez. 2 anos antes, comandava uma das diplomacias mais poderosas da Europa. Hoje, observa como príncipes hesitantes perdem reinos inteiros por não agir no momento certo. Sua descoberta revolucionária: a fortuna favorece os audazes, mas apenas quando agem no momento oportuno. Para Maquiavel, o grande erro dos governantes não é serem cruéis demais, é serem indecisos demais. Como a alegoria do rio, você pode construir diques durante a calmaria, mas quando a enchente vem, precisa agir imediatamente. O exemplo perfeito não é Trump, é Bismarck. Enquanto jogadores impulsivos jogam tudo numa cartada e quando ganham parecem geniais, quando erram estão arruinados, o verdadeiro estrategista maquiavélico constrói condições por anos, espera o momento matematicamente perfeito e age decisivamente quando todas as variáveis se alinham. Sun Tzu, o mestre da vitória inevitável. China, 500 a.C. 7 reinos destroem-se mutuamente em guerras sangrentas. Um general tem uma epifania. E se eu pudesse vencer antes mesmo da guerra começar? Enquanto outros buscam batalhas decisivas, ele descobriu algo revolucionário. Jogue numa duração tão longa que a ação nem seja necessária. Mude gradualmente as condições até resistência ser irracional. Toda guerra é baseada no engano, mas não engano como mentira, e sim como construção de realidade favorável ao longo de décadas. Round 2. A verdadeira diferença não é força versus inteligência. Ambos são mestres da estratégia. A diferença é temporal. Exemplo histórico: unificação alemã de Bismarck. 3 guerras calculadas em sequência perfeita. Isolou diplomaticamente cada inimigo, atacou quando eles estavam sozinhos, consolidou rapidamente. Resultado: criou o Império Alemão em 10 anos. Sun Tzu, a transcendência temporal. Jogue numa duração tão longa que a ação nem seja necessária. Mude gradualmente as condições até resistência ser irracional. Quando o conflito chega, não há mais luta, apenas rendição. O tempo trabalha por você, não contra você. A diferença crucial: Maquiavel acelera o tempo, Sun Tzu transcende o tempo. Caso atual: China versus Estados Unidos.
Xi Jinping pratica Sun Tzu perfeito. Constrói corredores logísticos na Eurásia para isolar geograficamente os Estados Unidos. Quando completar, a América simplesmente perde relevância sem guerra. Enquanto isso, políticos impulsivos taxam até países que mal fazem comércio com eles, acelerando a criação de alternativas ao sistema que deveriam proteger. Teste real. Ucrânia 2022. Putin tentou Maquiavel mal executado. Golpe decisivo para colapsar Kiev em 72 horas. Erro fatal. Não construiu superioridade suficiente antes do momento decisivo. Zelensky, por sua vez, converteu inferioridade militar em superioridade informacional, corroendo o apoio russo global dia após dia, colocando-se na condição de bastião na defesa dos valores liberais, aumentando sua popularidade em 80%, frustrando os planos iniciais de Vladimir Putin. Round 3. Virtu não é virtude moral, é a capacidade de ler o momento e agir decisivamente. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta, porque a escolha dos métodos determina a natureza do poder obtido. Exemplo: um governante que chega ao poder por conspiração governa cercado de conspiradores. A prudência exige escolher métodos que sustentem o tipo de poder que você quer exercer. Wu Wei não é passividade, é ação que segue o fluxo natural das forças. A água nunca luta contra a rocha, mas sempre a vence, porque encontra o caminho de menor resistência até criar força suficiente para mudar o leito do rio. A diferença crucial. Maquiavel: modifique as condições rapidamente através de ação concentrada. Sun Tzu: deixe as condições evoluírem a seu favor através de posicionamento superior. Round 4. A estratégia geopolítica de Xi Jinping não se baseia em ciclos políticos de 4 anos, mas em um horizonte temporal de gerações. O exemplo mais claro é o projeto do Cinturão em Rota, uma iniciativa colossal que visa conectar 4 bilhões de pessoas a Pequim por meio de uma vasta rede de infraestrutura. O plano, com uma linha do tempo de 50 anos, busca uma vitória silenciosa e sem guerra. Ao completar a rede, a China garante a dependência econômica gradual da Europa e da Ásia, tornando a resistência à sua hegemonia economicamente suicida para a maior parte do planeta. Nesse cenário, os Estados Unidos, por sua posição geográfica, perdem relevância no vital comércio euroasiático, sem a necessidade de um conflito militar direto. Em contraste, a abordagem dos Estados Unidos tem sido descrita como instinto sem estratégia. Enquanto Xi Jinping constrói uma nova realidade em longo prazo, os políticos americanos pensam em ciclos eleitorais de 4 anos. Eles impõem tarifas a países que mal comercializam com os Estados Unidos, atacam aliados e inimigos indiscriminadamente e, ironicamente, aceleram a criação de alternativas ao próprio sistema americano. Esse comportamento impulsivo e de curto prazo acaba por ajudar a estratégia chinesa, pois empurra aliados europeus a buscarem novas parcerias e rotas comerciais fora da influência americana. No entanto, a impulsividade não é uma falha exclusiva dos Estados Unidos. O problema de Putin, por exemplo, não é ser maquiavélico demais, mas sim ser maquiavélico sem a devida prudência. Como o próprio Maquiavel aconselhava, deve-se estar sempre preparado para o mal, mas só usá-lo quando absolutamente necessário. Em 2022, Putin usou métodos extremos, sem ter construído as condições necessárias para um sucesso rápido, resultando em um conflito prolongado e custoso. O teste definitivo para essas filosofias pode ser Taiwan. Se um conflito vier a ocorrer, veremos qual abordagem prevalece. No cenário de Sun Tzu, a China optaria por um bloqueio naval gradual, uma guerra informacional para quebrar a moral taiwanesa e o isolamento diplomático dos Estados Unidos, desgastando a resistência americana ao longo de anos. Já no cenário de Maquiavel, os Estados Unidos optariam por uma resposta massiva e imediata,
com a destruição das capacidades de projeção de poder chinesas e a mobilização de aliados em semanas, buscando uma vitória rápida antes que a China possa consolidar seus ganhos. Para um líder completo, a maestria reside em saber quando usar cada filosofia. A estratégia maquiavélica é ideal em momentos decisivos, quando a janela de oportunidade está se fechando, sua vantagem é temporária, o adversário está se fortalecendo com o tempo ou a situação exige uma reconfiguração rápida. Por outro lado, a filosofia de Sun Tzu deve ser empregada em guerras longas, quando o adversário é mais forte hoje, o tempo trabalha a seu favor, e a vitória requer legitimidade e a capacidade de influenciar as condições gradualmente. A história nos mostra exemplos de mestres híbridos que usaram ambas as filosofias. Churchill, por exemplo, usou Sun Tzu para construir a aliança antinazista e Maquiavel para decisões como o bombardeio de Dresden. A lógica foi usar força máxima num momento crítico para quebrar definitivamente a resistência alemã e apoiar o aliado soviético. Típica estratégia maquiaveliana de concentrar poder no momento decisivo. Napoleão foi um mestre Sun Tzu no planejamento de campanhas, mas um maquiavélico na execução de batalhas. E Mandela usou Sun Tzu para a erosão do apartheid, mas recorreu a Maquiavel quando precisou mostrar força para evitar uma guerra civil. O framework definitivo para um líder se resume a 4 perguntas. O tempo favorece quem? Onde está sua vantagem decisiva? A vitória rápida é possível? E por fim, você pode sustentar a escalada? A regra de ouro é clara. Condições favoráveis e uma janela de oportunidade que se fecha pedem a ação maquiavélica, enquanto condições desfavoráveis e o tempo como seu aliado pedem a paciência e a estratégia de Sun Tzu. Veredito definitivo. A verdade é que ambas as filosofias exigem a mesma sofisticação estratégica. Maquiavel não é força bruta, é a precisão de um cirurgião usando o bisturi no momento exato, para salvar o paciente. Sun Tzu não é evitar a luta, é lutar apenas quando a vitória já está garantida, antes mesmo do primeiro golpe. A verdadeira diferença entre eles não está na força ou na inteligência. A diferença está no horizonte temporal e na distribuição de vantagens. Na vida real, no seu trabalho, na sua família, nos seus negócios, a pergunta-chave não é qual filosofia você prefere. A pergunta é: esta situação melhora com o tempo ou piora com a hesitação? Líderes de classe mundial não escolhem uma filosofia. Eles alternam entre elas, de acordo com o contexto. Não é força versus inteligência, é timing versus transcendência temporal. Agora, a pergunta não é qual filosofia vocês preferem. É, vocês sabem ler qual momento exige qual estratégia? Os grandes impérios não caem por falta de força. Caem por falta de tempo. E os grandes líderes não falham por ignorância. Falham por não saberem quando ser água e quando ser fogo. Já parou para pensar que você pode estar jogando o jogo certo, porém no tempo errado?